Pensa no nosso corpo como se fosse, sei lá, uma metrópole que nunca dorme, sabe? Uma boa analogia. A gente tem as grandes avenidas, né, artérias, veias, levando tudo pra lá e pra cá, mas E o saneamento e a polícia. e se eu te disser que tem uma rede paralela, super silenciosa, que faz tudo isso ao mesmo tempo? É por aí mesmo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos sistemas mais subestimados do corpo, o sistema linfático. A nossa missão aqui é entender como essa rede não só limpa o terreno, mas também age como um serviço de inteligência mais sofisticado que existe. E a analogia da cidade é perfeita, porque o ponto de partida é um fato que, surpreende muita gente. O nosso sistema circulatório vaza. O tempo todo. Vaza? Como assim? Pensa assim. Todo dia, uns 20 litros de plasma saem dos seus menores vasos, os capilares, e meio que inundam o espaço entre as células. 20 litros! 20. Uns 17 litros conseguem voltar para o sangue sozinhos, principalmente por causa de uma proteína, a albumina, que funciona tipo um ímã de água. Mas sobram 3 litros. Peraí, 3 litros por dia é o volume de um refrigerante grande. Se isso tudo fica largado nos tecidos, como é que a gente não acorda parecendo um balão? Para onde vai isso? Exato, essa é a primeira grande pergunta. E a resposta é a função mais básica do sistema linfático, a drenagem. As fontes que a gente analisou descrevem o comecinho dele de uma forma bem visual. São pequenos tubos de fundo cego. Tipo umas ruelas sem saída. Isso. Os capilares linfáticos, espalhados por quase todo o corpo. Eles são o sistema de escoamento da cidade. As paredes deles têm umas aberturas que funcionam como válvulas de mão única. Quando a pressão do fluido do lado de fora aumenta, O excesso de líquido, de alta pressão. Esse sistema linfático parece ser bem calminho, de baixíssima pressão. Como é que esse fluido, que agora é linfa, sobe do pé de volta para o pescoço contra a gravidade, sem uma bomba? aí que está a beleza oculta do sistema. Ele não tem um coração próprio, mas ele usa forças externas. A principal é a contração dos nossos músculos. Ah! Cada vez que a gente anda, se mexe, até quando respira, os músculos espremem esses vasos linfáticos. E como eles também têm válvulas internas, tipo comportas de um canal, a linfa só consegue ir em uma direção, Para cima. sempre para cima, em direção ao tronco. É o sistema passivo, mas incrivelmente eficaz. A sequência é exatamente essa intuição, o acúmulo de líquido. É o que a gente chama de linfedema. Pode acontecer por um problema genético, uma infecção, ou, o que é muito comum, depois de cirurgias de câncer, sabe? Quando se retiram os linfonodos de uma região. Entendi. Sem essa via de escoamento, o fluido acumula e causa aquele inchaço crônico debilitante. Isso mostra o quão vital é essa função de limpeza do terreno. Ok, a função de drenagem ficou super clara. A linfa é coletada e viaja de volta para ser devolvida ao sangue, ali na altura do pescoço, mas você disse que essa rede também é um serviço de inteligência. A viagem não é só um caminho reto de volta para casa. De jeito nenhum. No meio do caminho, a linfa é forçada a passar por umas estruturas que todo mundo já ouviu falar. Os linfonodos. Os gânglios, né? Exato. E essa parada é estratégica. Nossa, ela é o coração da função imune do sistema. Os linfonodos são os quartéis generais, os centros de análise biológica. A linfa que foi coletada lá no dedão do pé não chega no sangue sem antes ser inspecionada nos linfonodos da virilha. E lá dentro ela é, Interrogada. basicamente, Ela é apresentada a um exército de células de defesa super especializadas, os linfócitos. Ah, então é por isso que quando a gente tem uma infecção de garganta, os gânglios do pescoço incham, ficam doloridos? O que está acontecendo ali dentro? Exatamente isso. Só que o inchaço não é um acúmulo de linfa, é uma explosão populacional de soldados. Uma convocação geral? Perfeito. Quando a linfa chega trazendo informações sobre um invasor, tipo um vírus ou uma bactéria, os linfócitos especialistas em combater aquela ameaça são ativados. E aí eles começam a se multiplicar loucamente dentro do linfonodo para preparar um contra-ataque. O inchaço e a dor são, na verdade, o som da fábrica de defesa do corpo trabalhando a todo vapor. Nossa, isso muda tudo. Então, o médico que apalpa um linfonodo inchado
Não está só procurando um sintoma, ele está além do mapa. A localização do linfonodo reativo diz exatamente em qual bairro da cidade o problema começou. É um mapa geográfico de problemas, perfeito. Um gânglio inchado atrás da orelha pode ser uma infecção no couro cabeludo, um na axila, um problema no braço ou na mama. Mas o que torna o sistema realmente genial é que não é só a linfa com os relatórios de campo que viaja. Os próprios guardas, os linfócitos, também estão em constante movimento. Ué, eles não ficam parados no quartel-general esperando o problema chegar? Não mesmo. Pensa nisso como um ciclo de vigilância contínua. Um linfócito pode sair do sangue em qualquer lugar do corpo, patrulhar o tecido entre as células. Procurando problema no bairro. Isso. E depois, para voltar para a circulação e continuar a ronda, ele não entra de novo num vaso sanguíneo. Ele pega uma carona no sistema linfático. Entra num daqueles capilares de fundo cego junto com o fluido e viaja com a linfa. E essa carona, claro, vai parar num linfonodo. É como o policial de rua que no fim do turno tem que voltar para a delegacia para entregar o relatório. Exatamente. E é aqui que aqueles termos técnicos, aferente e eferente, ficam importantes. Os vasos linfáticos aferentes são as vias de acesso, as portas de entrada do linfonodo. Certo. Para os que pegaram a tal da carona. Aferente e eferente. Confesso que são nomes que sempre me deram um nó na cabeça. Ah, tem um truque que a gente usava na faculdade para não esquecer. Pensa em aferente com A de acesso, de chegada, e eferente com E de saída, de exit. Aferente chega, eferente sai. Gostei, isso ajuda. Ok, então a linfa e os linfócitos entram pelos vasos aferentes. E o que acontece lá dentro? Como é essa reunião de inteligência? Lá dentro, o linfonodo é uma maravilha da arquitetura. Ele é projetado para forçar a interação. A linfa flui bem devagar por uns canais, e esses canais são cheios de outras células imunes, tipo macrófagos. Os interrogadores? Os primeiros interrogadores, exato. Eles capturam qualquer coisa suspeita e apresentam para os linfócitos que estão passando por ali. É como se dissessem, olha o que eu achei, é um dos seus alvos. Cada linfócito é treinado para reconhecer um antígeno específico. Se ele encontra o alvo dele, aí começa aquela reação em cadeia que a gente falou. A multiplicação, o inchaço, o alarme soa. E se ele não encontra nada? O patrulheiro só bate o ponto e pode ir embora. Isso. Se nenhum alarme soa, o linfócito continua sua jornada. Ele sai do linfonodo pelo vaso eferente, a porta de saída, junto com a linfa que agora foi filtrada. Ah, legal. Mas a jornada raramente acaba aí. Muitas vezes, o vaso eferente de um linfonodo vira o vaso aferente do próximo linfonodo na cadeia. É um sistema de segurança em camadas, múltiplos pontos de verificação. Exato. Tudo isso antes da linfa finalmente voltar para o sangue limpinha e com seus patrulheiros prontos para um novo ciclo. Quando a gente junta tudo, a imagem que se forma é de uma complexidade absurda e, ao mesmo tempo, de uma lógica, nossa, impecável. É um sistema que gerencia fluidos, transporta gorduras e opera essa rede de vigilância móvel. É genial. É um balé fisiológico, uma integração perfeita entre os sistemas e entender essa dança, com todos os seus passos e nuances, a arquitetura do linfonodo, o ciclo do linfócito, é um desafio e tanto. É impressionante a quantidade de detalhes. Fico imaginando o desafio para um estudante de medicina ter que memorizar não só isso, mas todos os sistemas do corpo com esse nível de profundidade. É quase sobre-humano. Exatamente esse o ponto. Não basta só ler, né? É preciso praticar, testar o conhecimento, ver como isso é cobrado nas provas mais difíceis, como as de residência. A repetição, a aplicação, são cruciais para que conceitos como vaso eferente virem a segunda natureza. E não só algo que você decorou na véspera. Exato. Ter as ferramentas certas para isso faz toda a diferença. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É ter um arsenal completo para dominar essa complexidade.
Com certeza. E é essa base sólida que permite ir além da decoreba e realmente apreciar a beleza e a lógica por trás de um sistema como o linfático. Quando você entende o porquê, o conhecimento fica. Perfeito. Para a gente fechar nossa análise, então, vamos recapitular os pontos-chave. Primeiro, o sistema linfático é o sistema de drenagem do corpo, resgatando litros de fluido dos tecidos todo dia. Isso, evitando que a gente inche. Segundo, os linfonodos são quartéis generais ativos, não filtros passivos. São os locais onde a informação sobre invasores é apresentada ao exército de linfócitos. E o inchaço de um gânglio é um sinal de guerra. Exato. E terceiro, o sistema é uma patrulha constante. Os linfócitos usam o sangue e a linfa para circular. E os vasos aferentes e eferentes garantem esse fluxo contínuo pelos linfonodos. A vigilância nunca para. O que nos deixa com uma reflexão final, um pouco mais sombria. A gente viu a genialidade desse sistema para combater ameaças de fora. Mas e se essa mesma rede, essa autoestrada de vigilância, for sequestrada? Sequestrada como? O que acontece quando a ameaça não é um vírus, mas uma célula do nosso próprio corpo que se tornou cancerígena? Como essas células rebeldes podem usar os mesmos vasos linfáticos que foram projetados para nos proteger como rotas de fuga para colonizar outras partes do corpo? A maior força do sistema pode se tornar, paradoxalmente, a sua maior vulnerabilidade.